Renato, Dani, Cauane, Guilherme, quem mais? Bom dia para quem não deu bom dia ainda. Vamos tirar as nossas dúvidas. Esperar um pouquinho, tem gente chegando aqui ainda. 6. Tem 8. Tem 8 aqui. Quem mais chegando? Quem mais chegou? Ana Carolina Marques. Ana Carolina Marques chegou chegando. Quem mais está por aqui? Eu não sei. Tem uma com cabelo diferente aqui que eu não sei. Pintaram. Não sei quem é. 8 horas em ponto. Vamos lá, galera. Vamos começar com as dúvidas. Dúvidas. Revolução Russa. Revolução Russa, que mais? Vamos lá, galera. Dúvidas. Professor, tipo assim, a minha dúvida não é uma específica, é geral sobre o conteúdo que eu não entendi muito bem. Tá, qual o conteúdo da Revolução Russa? Ou tu quer que eu comece ali da Revolução Russa até a crise da Bolsa de Valores? Isso. Tá, então vamos lá. Revolução Russa. O que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar que a Rússia estava lá na Primeira Guerra Mundial, que era aquele assunto que a gente viu lá da outra unidade. A Rússia estava na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial dura de 1914 até 1918. Quando chega em 1917, a Rússia sai da Primeira Guerra e os Estados Unidos entram. Por que a Rússia sai? A Rússia era um grande império, só que era um império bem atrasado em termos de indústria, em termos de modernização da sua economia, da sua estrutura. Então, a parte mais industrializada da Rússia acaba fazendo uma revolução. Os trabalhadores de lá, junto com os comandando parte dos camponeses, chegam ao poder e derrubam o czar. O que é o czar? O czar é nada mais, nada menos que o imperador russo. Então eles derrubam o czar, a sua guarda branca, né, os cossacos, e aí então os trabalhadores passam, grupos, né, de trabalhadores formam partidos, grupos políticos que passam então a comandar a Rússia. A partir desse momento, a Rússia então pede para os soldados voltar da Primeira Guerra Mundial e a Rússia passa por uma série de transformações. E transformações são essas. Começa a tentar se modernizar no sentido dos outros países da Europa. Ao mesmo tempo, ela vai aos poucos fazendo aquilo que a gente vai chamar de revolução socialista. E mais para frente, ela vai transformar a Rússia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, ela vai começar a compor com uma série de países que estão ali ao lado, uma das maiores potências do planeta. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, vai passar a disputar a hegemonia do mundo com os Estados Unidos. O que tem que entender ali? Ali no início da Revolução Russa, tinha dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques queriam só tirar o czar e fazer algumas poucas mudanças na Rússia. Os bolcheviques, que era um outro grupo político, assim como aconteceu na Revolução Francesa, havia dois grupos políticos, jacobinos e girondinos, na Rússia também tinha dois grupos políticos que fazem a revolução. Só que no segundo momento, após a revolução, eles passam a brigar entre si. Então os bolcheviques acabam tomando poder, colocando os mencheviques de escanteio,
e passam então a rumar para o socialismo, ou seja, começa a estatizar as empresas, começam a estatizar a produção no campo, começam a centralizar mais ainda o poder na mão desse grupo político. E passam então a organizar a Rússia e depois a União Soviética, né? Que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente chama de União Soviética, que hoje em dia não existe mais, só existe a Rússia. Mas que durante muito tempo, durante praticamente aí de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1989, vai disputar a hegemonia do mundo com os Estados Unidos da América. Por isso que é importante entender como é que se deu essa Revolução Russa. Tá? Então, a Revolução Russa tem essas características. Ela sai da Primeira Guerra Mundial porque ela está passando por muitos problemas econômicos, a maioria da população passa fome, enquanto o czar está gastando dinheiro com a guerra e os soldados estão morrendo aos montes lá. Então, quando se faz a revolução, se manda esses soldados voltarem. E após soldados voltarem, então a Rússia passa a se transformar. Passa de um sistema feudal, depois para um semicapitalismo, para depois chegar então ao que eles chamam lá de socialismo soviético, que seria estatizar todos os meios de produção, todas as fábricas, todos os meios de se produzir riqueza, e o Estado vai distribuir essas riquezas. Ou seja, o açougue é do Estado, o supermercado é do Estado, tudo passa a ser controlado pelo Estado, ele vai distribuir as riquezas. Isso seria a parte da Rússia. Depois a gente vai ter a parte ali que é a crise de 1929. O que é a crise de 1929? Crise de 1929 é o que a gente chama de entre guerras. Acontece entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, vocês viram que a Europa vai se ferrar, porque ela vai estar toda destruída por conta da guerra. A guerra vai trazer muito prejuízo para a Europa. Porém, os Estados Unidos vai ficar voando ao redor, porque os Estados Unidos, a guerra não chegou nos Estados Unidos. Ele entrou na guerra por conta que teve alguns navios afundados por submarinos alemães. Então, os Estados Unidos acaba entrando na guerra, porém, no final da guerra, os Estados Unidos está ileso, não sofreu nenhuma bomba no seu território. E é justamente os Estados Unidos que passa, então, a emprestar dinheiro para a Europa se recuperar da Primeira Guerra. Então, os Estados Unidos vai crescer muito, vai ter muito dinheiro, vai ter cada vez mais dinheiro sobrando. E os Estados Unidos vai passar por um período chamado de grande estado de êxtase social, porque vai gerar muita riqueza dentro do território americano. Os Estados Unidos vai exportar o modo de vida deles, o Way of Life America, praticamente para o planeta inteiro. Todo mundo vai querer copiar os Estados Unidos, porque é lá que vai surgir o cinema nesse período vai ganhar muita força, os carros, os bens de consumo vão crescer muito nos Estados Unidos, enquanto a Europa vai ficar meio que engatinhando ali por conta dos prejuízos da Primeira Guerra Mundial. Acontece que todas as indústrias nos Estados Unidos vão começar a gerar muito produto, muito carro, muita geladeira, muito fogão, muito eletrodoméstico, exatamente, vai ter uma expansão do consumo, todo mundo vai começar a consumir. Nisso, as empresas norte-americanas, Electrolux, a Ford, a Chevrolet, todas essas empresas norte-americanas vão ter ações na Bolsa de Valores de Nova York. E essas ações vão subir demais, vão valorizar muito essa questão das ações, né? Que são uma maneira de capitalizar dinheiro, de obter mais recursos para reinvestir. Acontece que ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, acontece uma outra coisa. Eles começam a diminuir o salário dos trabalhadores.
No momento que eles começam a diminuir o salário dos trabalhadores, por exemplo, um cara lá que trabalha na fábrica da Chevrolet lá nos Estados Unidos, ele trabalha um ano inteiro e não consegue comprar o carro que ele mesmo ajuda a fabricar. O mesmo acontece lá com o cara que trabalha na Electrolux, que faz geladeira. Ele muitas vezes ele não consegue, ele tem que trabalhar sei lá quanto tempo para conseguir comprar uma geladeira que ele mesmo fabrica. Ou seja, vai ter muito produto e pouco consumo. As pessoas não vão ter dinheiro suficiente para estar consumindo no ritmo que se produz as coisas. Ou seja, as empresas vão começar a estocar os seus produtos. Então, o que, que acontece? Tem que prestar bastante atenção nisso. No momento que as empresas têm esses produtos todos estocados, quando alguém fala assim, olha, vocês não estão vendendo nada, as pessoas não estão comprando, tem um monte de estoque lá de carro da Ford ou da Chevrolet e ninguém está consumindo. Então o cara vai começar a querer vender as suas ações. No momento que eu vendo a minha ação a um preço mais baixo do que eu comprei, o outro vai fazer o mesmo movimento e assim sucessivamente. Então o que, que vai acontecer com todas as ações de todas as empresas nos Estados Unidos? Vão cair. O preço vai cair, porque todo mundo vai querer vender. Então todo mundo, como ninguém quer perder dinheiro, quer vender por qualquer coisa, todo mundo começa a vender e começa a cair as ações. E aí começa a quebrar todo o sistema financeiro dos Estados Unidos. Esse é o crash da Bolsa de Valores Nova York de 1929. Vai haver uma quebradeira geral, vai começar todo mundo ser mandado para a rua, que trabalham nessas fábricas, as pessoas vão começar a pedir esmola na rua, que antes trabalhavam, que antes tinham seu emprego garantido, todos passam a pedir sopão, né? Comer sopão, viver de sopão nas ruas. Pessoas que trabalhavam, ganhavam, num determinado período estavam bem. E toda a sociedade americana quebra, né? Entra na famosa Grande Depressão Americana. O problema é que, como em 1929 as bolsas de valores, assim como hoje, já estavam bastante conectadas entre si, ou seja, o cara tinha uma ação da Chevrolet, era comprada por um acionista aqui da Bovespa, aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, ou da Bolsa de Valores de Tóquio. Então, como estava tudo conectado, e como a Bolsa de Valores de Nova York era mais rica, era mais poderosa, era que mantinha, muitas vezes mantém as outras ações valorizadas de outros países, todo mundo quebrou. Principalmente aqui o Brasil. Porque o Brasil depende do preço do café. Dependia principalmente naquela época do preço do café. E o preço do café era cotado aonde? Na Bolsa de Valores de Nova York. No momento que os americanos, não temos mais dinheiro para comprar café brasileiro. O que aconteceu com o café brasileiro? Não tinha para quem vender. Ou o cara passava o dia todo tomando café, aí depois ele não conseguia mais dormir aqui no Brasil, né? Ou não tinha mais o que fazer para o café, porque vender ele não podia mais. Então quebrou o Brasil também. Quebrou não só o Brasil, como outros países de todos os continentes. Então, isso é só para entender, é importante entender essa quebra de valores de Nova York, não só porque foi uma das maiores crises econômicas da história, mas porque para entender como o sistema financeiro funciona até hoje. É dessa maneira. Se acontece um problema lá nos Estados Unidos, acontece no mundo todo. Por quê? Porque as pessoas, uma grande empresa que tem ações, geralmente tem acionistas do mundo inteiro ali. Né? Então ele depende do lucro daquela empresa. E assim por diante. Então, basicamente, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né, se deu por conta que tinha muito produto, as empresas fabricavam muita coisa e o salário dos trabalhadores norte-americanos não davam conta de comprar, consumir tudo isso. Na verdade, o que aconteceu? Eles vinham num ritmo consumindo muito e chegou no momento que eles não conseguiam consumir mais nada, certo? Então, no momento que estavam consumindo, muitas empresas estavam vendendo aquilo que eles produziam. No momento que as pessoas estavam com salário baixo, ela não vai ficar comprando toda hora carro, geladeira, etc. Ela para de comprar. E aí, o que, que se faz com o que se fabrica? Se estoca. No momento que tu tem uma empresa que só estoca e não está vendendo nada, praticamente essa tua empresa está indo à falência, porque você não está tendo lucro com ela.
né? Isso é uma coisa bem, bem lógica de se entender, certo? Deu para conseguiu mais ou menos ter uma ideia, ô, Dani? Deu sim. Tá. Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Conseguiram mais ou menos ter essa. É o que vocês fizeram nas atividades. Eu tive olhando, a maioria ali fez corretamente. Mas eu queria saber se vocês ficaram com mais alguma dúvida específica nesses dois assuntos: Revolução Russa e crise de 1929. Ô, professor, tu recebesse minhas atividades? Todas? Recebi, tá tudo já baixado, arquivado, dado ok, carimbado. Vamos lá, pessoal. Então, assim, ó. Então, voltando da crise de 1929, qual era a ideia lá nos Estados Unidos? A ideia era deixar as empresas por conta. Aquela ideia do Estado mínimo, que vem lá da Revolução Francesa, o Estado não se meter na economia. Então, o Estado não se metia na economia, não se metia muito na economia. Minimamente se metia antes de 1929. Por quê? Porque na ideia do Estado deixa as empresas trabalharem e concorrerem entre si, que tudo vai se ajustando. O problema é que as empresas não se ajustaram. Elas passaram a cada vez especular mais na Bolsa de Valores de Nova York. E chegou ao momento que as pessoas, de tanto elas diminuir o salário das pessoas, as pessoas também não consumiam mais e elas mesmas se envenenaram naquilo dali. Então, após 1929, os Estados Unidos passou então a observar que a Rússia não tinha acontecido isso, porque a Rússia tinha uma economia planificada, ou seja, eles não colocavam, não deixavam as pessoas lá na Rússia colocarem títulos na bolsa de valores. Então isso fez com que os Estados Unidos olhassem, opa, não dá também para deixar as empresas trabalharem como elas querem, porque vai chegar um momento que elas vão querer lucrar tanto que não adianta lucrar demais e depois as pessoas não puderem, não conseguirem consumir. Isso vai gerar um problema para todo mundo, para o Estado, para as próprias empresas e principalmente para as pessoas que vão começar a passar fome. Então, depois de 1929, a gente vai ter o New Deal, que é o novo pacto dos Estados Unidos, que é o quê? O próprio Estado, lá o Roosevelt, vai pegar, né, que era o presidente na época, ele vai pegar ele mesmo, vai começar a empregar as pessoas lá nos Estados Unidos. Como que ele vai empregar as pessoas? Ele vai começar a fazer estrada, ele vai começar a construir obras públicas, pontes, etc. E vai colocar e vai empregar essas pessoas e vai pagar um salário para essas pessoas. Isso vai fazer com que os Estados Unidos, aos poucos, saia dessa crise. Então, o próprio Estado norte-americano, que tinha dinheiro em caixa, vai começar a pagar as pessoas para sair da crise de 1929. É assim que ele sai da crise. O Estado volta a intervir na economia, volta a pagar subsídio para as pessoas não morrerem de fome, porque também sem as pessoas o Estado não vive, né? Não tem ninguém. O Estado precisa que existam pessoas que possam trabalhar e fazer a roda da economia funcionar. É assim que acontece e foi dessa maneira que os Estados Unidos da América saiu da crise de 29. Eles melhoraram ainda essa condição de saída quando começou a Segunda Guerra Mundial, que eles começaram novamente a fornecer armamento militar para os países da Europa. É por isso que os Estados Unidos até hoje gostam de uma guerrinha, porque eles ganham muito dinheiro com isso. Eles fabricam muita arma. Né? É uma das principais indústrias que emprega muita gente nos Estados Unidos. Então eles têm um objetivo muito nesse sentido, certo? Dúvidas? Dúvidas? Vamos lá? Vamos olhar o chat para ver se tem muita dúvida aqui. Não tem dúvida aqui. Gesrel, que chegou depois, Letícia. Quem mais está por acá? Quem mais? Não consigo enxergar o nome de todo mundo. Ô, professor, rapidinho. Vai lá. A forma de governo em que a Rússia se denominou entre as revoluções de 1917 a 1921
ela foi um governo imperialista ou foi um governo republicano? Porque, tipo, no livro ele fala todas as revoluções direitinho, a Revolução Socialista, a Revolução Burguesa. Até essa parte eu entendi, mas eu só não entendi que parte de governo eles estava sendo dominada, que parte da sociedade estava governando o governo. Tá, muito boa pergunta. Assim, ó, quando em 1917 eles fazem a revolução, eles têm que acontece o Domingo Sangrento, acontece uma série de coisas lá que para consolidar o poder. Quando Lenin, que é o líder, consegue se efetivar no poder, que é o líder dos bolcheviques, quando os bolcheviques chegam no poder, tem um cara chamado Lenin, que ele vai fazer o seguinte: olha, não dá para pular direto do feudalismo para o socialismo. Impossível. A gente tem que trazer o capitalismo para dentro da Rússia. Então, num curto momento ali, eu acho que não chega a dar 10 anos, eles começam a abrir o capital para as empresas de fora investir na Rússia. A do Rússia já estava começando a se industrializar, muito pouco, né? Mas já tinha começado. Então eles abrem para a Rússia ter mais indústria. Depois desse período, que é 1921, eles passam então vamos dizer assim, começar de fato fazer o socialismo, estatizar todas as empresas que estavam ali, mandar o empresário que veio de fora de volta para casa e começam então a estatizar a Rússia. Claro que o Lenin não dura muito, o Lenin vai acabar falecendo e vai assumir no lugar dele o Stalin. Aí o Stalin é quem vai consolidar tudo isso, mas ao mesmo tempo ele vai se transformar praticamente no novo czar da Rússia. Por quê? Porque ele vai ser um ditador, o Stalin. Ele vai passar a uma forma de política que a gente chama de totalitarismo, né? Que é a partir do Joseph Stalin, que vai ser um grande período da Rússia, que vai começar então a formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí sim, na época do Stalin, a União Soviética pratica uma espécie de imperialismo. Mas a ideia inicial, lá de 1917 a 1921, não era uma Rússia imperialista, porque imperialismo para eles era coisa de países capitalistas, né? Países que, por exemplo, invadiam outros territórios para pegar matéria-prima ou vender seus produtos para o mercado interno desses países. Então a ideia era socializar, ficar na deles ali, fazendo uma forma de governo diferente. O problema é que quando o Stalin chega no poder, ele modifica um pouco isso. Um pouco não, bastante. Ele se torna um ditador e aí sim ele começa a dar corpo então à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai bater de frente com os Estados Unidos e aí vai dar início depois, mais tarde, à Guerra Fria. Só lembrando, depois a gente ainda vai estudar a Segunda Guerra Mundial, é praticamente a União Soviética que derruba o Hitler, não é os Estados Unidos, como muita gente pensa, por conta dos filmes norte-americanos. É a União Soviética, os russos, que colocam a bandeira vermelha, primeiramente em Berlim, né, forçando o Hitler a cometer suicídio na Segunda Guerra Mundial. Tá? Entendeu, Giovanni? Ficou Tudo, obscuro? tudo bem, eu entendi. Só a última pergunta. Quando foi que o governo do, qual o nome? Stalin terminou? Porque no livro não fala aqui. O governo Stalin termina, se eu não me engano, em 1952. É porque essa parte a gente vai ver quando a gente começar a estudar a Guerra Fria. Tudo bem, tudo bem. No início da década de 50, acho que é 1952 ou 58, uma coisa assim. É década de 50 que ele falece e aí ele dá. Aí vem um novo período ali do Khrushchev. Perguntas! Vamos acordar a galera que está dormindo aqui. Vamos ver quem já chegou. Ana Carolina Marques. Ana Carolina é tua aí mesmo, cabelo alaranjado aí. Virou garota propaganda da Fanta. Quem mais está por aqui? Vamos ver.
Eu não consigo ver o nome de todo mundo. Quem está por aqui? Stephanie de Souza. Keila. Quem mais? Deixa eu ver aqui pelos nomes. Gesrel. Camille. Eric. Ô, Eric. Quanto tempo, hein, cara? Leonardo Garcia. Ô, Leonardo Garcia. Letícia. É o João. Ah, eu sempre confundo que tem aquele, que aquele é com K. É o João. Tá, já entendi, João, que não é aquele. Renato Garcia. Renato deve estar no quinto sono, só me escutando. Eu quero ver, Renato. Vai passar esse ano. Quem mais? Vamos lá, galera. Dúvidas, Giovanni? Dúvidas? Cauane? Ô, professor, eu sei que a gente já vai estudar ainda o governo de Getúlio Vargas, onde vai implantar a industrialização completamente. Mas quando foi exatamente que a industrialização se efetivou aqui no Brasil? Quer dizer, que se começou a se ter um crescimento na industrialização, foi logo na crise de 1929 depois, ou foi já um pouco antes? Não, tá. Então, o 1929 vai ter consequência aqui no Brasil. O café vai quebrar. Então, os políticos do café, lembra lá na República Café com Leite? Eles vão se enfraquecer do pessoal de Minas Gerais e de São Paulo. E aí vai vir um novo movimento político a partir do Rio Grande do Sul, comandado por um cara chamado Getúlio Vargas, e eles vão chegar, tomar o poder à força. Getúlio Vargas, né, vai dizer que vai fazer uma revolução, mas ele vai tomar lá o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, à força. E vai, então, se tornar presidente do Brasil em 1930, logo após essa crise. Então, vendo que não adianta mais ficar só naquele negócio de café, 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 que o café ele é muito sensível à variação da bolsa da bolsa de valores, né, até por conta do climático que eu já falei para vocês. Então, o Getúlio Vargas, olhando para outros países, como a própria Alemanha, que está se industrializando fortemente naquele momento, passa então a investir e a organizar a indústria que já estava surgindo, pouco, claro, que já estava surgindo em São Paulo. Então, a partir desse momento, o Getúlio Vargas passa então a industrializar. Então, de 30 a 45, a 1945, é o período que ele fica no poder, ele fica 15 anos num primeiro momento no poder, ele praticamente modifica essa parte do centro-oeste, centro-sul do Brasil. Ele transforma um Brasil agrícola num Brasil um pouco mais industrializado. Tá? Então, o Getúlio Vargas, se não fosse a crise de 29, talvez ele nem chegasse ao poder. Mas é ele, sob o comando dele, que o Brasil passa a se industrializar, principalmente nas capitais, São Paulo, né, onde se industrializou mais fortemente, mas também em Porto Alegre, mas também em Curitiba, mas também em Belo Horizonte, principalmente, algumas capitais do Nordeste. Não dá para dizer que aqui na nossa aqui espalhou um pouco mais em Santa Catarina, Florianópolis quase que não se industrializou, mas Joinville e outras cidades se industrializaram. Então, foi nesse período que começou esse caráter mais. Começou a surgir as indústrias. Certo, Giovanni? Quem mais? Perguntas? 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 Quem mais? Garota propaganda da Fanta não quer perguntar nada, deve estar dormindo. O Eric, Leonardo Garcia, Camille. Vamos lá. Perguntas. Pergunta, pessoal. Vamos lá. Vamos acordar aí. Quem mais está por aqui? Rock, galera, hein? Ô, sala tá lotada. Tem tanta gente aqui que não cabe na tela do computador.
Tem que apertar mais, pessoal. Tem que apertar mais porque a tela é. Tem que comprar uma tela do computador maior, cabe mais gente. O mais está por aqui. Vamos lá. Deixa eu ver que hora é agora. Pô, temos um tempão ainda. Vamos lá, galera. Vamos lá. Depois eu vou. Provavelmente eu vou estar lá lançando um videozinho explicando um pouquinho mais sobre a crise de 1929, a Grande Depressão. Então, só para. Vamos ver aqui. Lotar de gente. Isso aqui parece um dormitório, né? Isso aqui não é a sala de bate-papo, de dúvidas. É um dormitório, é um quarto. Isso aqui é um quarto online. Todo mundo dormindo na sua casa. E aí, pessoal, então o que que acontece? Só voltando um pouquinho ali na Grande Depressão. Ah, a Dani não tá dormindo, não. A Dani tá ligada. Então, só voltando ali na Grande Depressão, então, só pra gente, quando vocês verem, tem vários filmes que passam sobre esse período da Grande Depressão. Para quem gosta de história em quadrinho, vamos ver, perguntas aqui. Ó, para quem gosta de história em quadrinho, é nesse período da Grande Depressão de 1929 que surgem os heróis, né? Principalmente esses super-heróis tipo Superman, depois vem o Batman. Esses super-heróis eles surgem na Grande Depressão porque era um momento em que os Estados Unidos da América estavam passando por muita dificuldade. Então essas histórias em quadrinhos surgem para dar um up, dar uma levantada no astral dos norte-americanos. Por isso que eles colocam, por isso que esses personagens, como Capitão América, é mais para a Segunda Guerra Mundial. Mas o Superman, por exemplo, tem essa caracterização toda da bandeira norte-americana. É um cara que vem de fora e que eleva o astral, né? O autoestima do cidadão norte-americano. Então ele surge um pouco em função desse período de turbulência que os Estados Unidos está passando. Então, vários desses personagens que são lá da década de 30, eles surgem com essa ideia. Era meio que uma maneira que principalmente esses carinha que faziam as tirinhas nos jornais tinham de deles mesmos passar por essa depressão, né? Porque imagina uma situação, a maioria das pessoas nas ruas pedindo esmola, e foi uma coisa assim horrível nos Estados Unidos. Não é como hoje, né? Que tem as pessoas nas ruas, mas elas já estão ali há um bom tempo. É como se de uma hora para outra todas as pessoas que estão na sua casa perdessem a sua casa e fossem morar nas ruas pedir alimentos e passar fome, pedir, ficar sem emprego. Então, por isso que eu, para quem lembra, tem uma foto no final no final de uma atividade de vocês na apostila, no LDI, que um cara tá com uma plaquinha. Aí, se eu não me engano, ele fala assim: tá em inglês ali, mas eu acho que tem a tradução embaixo. Eu falo 3 línguas, eu, eu tenho eu tenho duas profissões, né? Eu tenho não sei quantos filhos em casa para criar, e tipo, eu preciso de um emprego. Então o cara era um cara super que tá, e era aquela ali é uma foto real que tá ali na apostila de vocês. Então era um cara que era bem, né? Um cara que falava 3 línguas, um cara que tinha profissão. Oi? Não tinha TV? Não, mas era por que não tinha TV? A TV ainda não tá, se eu não me engano, a TV. Não, a TV já surgiu sim nesse período. O cinema já começa a estar forte. Ah, para que tantos filhos? É, mas naquele período eles ainda tinham um pouco filho, tá? No Brasil a situação era bem pior, porque até a década de 60 aqui no Brasil, 1960, da época dos avós de vocês, dos tataravós aí, dos bisavós de vocês,
era aí 12 filhos, né? O normal aqui no Brasil. Principalmente quem trabalhava assim na roça, né? No sítio, que tinha. Não trabalhava na cidade, então tinha era 12 filhos. Nascia um, já a mulher estava grávida de outra. Assim, antigamente era assim. Hoje em dia, por conta de uma série de mudanças na nossa sociedade, que as pessoas estão optando por ter aí no máximo 4 filhos, que para muita gente já é bastante coisa, não é? Então, por conta de uma situação econômica também. Muito filho, as pessoas não conseguem sustentar. É escola, é roupa, são várias coisas. Nascia um atrás do outro, com certeza. Então era bastante comum ter muito filho. O fato de morar nas grandes cidades, o fato de morar nas grandes cidades é uma coisa que caracteriza uma mudança de ideia de ter menos filho. Porque na cidade você precisa ter um emprego que dê sustentação a essa quantidade de filho. Enquanto no campo, o filho é um investimento para trabalhar na roça com você. Quanto mais filho você tiver, mais gente você tem que trabalhar na sua plantação, no seu roçado. Por isso que a ideia era diferente, né? Por isso, quanto mais o mundo se industrializa, quanto mais as pessoas vivem em apartamentos, em casas pequenas, em lugares onde eles têm que ser mais ágeis para trabalhar nas cidades, a tendência é ter as pessoas ter sempre menos filho, né? Em algumas situações hoje, o índice na Europa é no máximo 2 filhos por casal. Então é muito difícil um casal ultrapassar a marca aí de 2 filhos. Então cada vez é uma diminuição. Deixa eu ver, estão perguntando aqui no chat aqui olha ali, ó. A avó da Ana Carolina aí teve 15 a 16 filhos. A minha avó também teve lá mais ou menos nessa média também. O cara se tiver só filha e mora no campo, naquela época, bicho, a mulherada pegava ali na enxada e não tinha arrego. Todo mundo trabalhava, matava boi pelo chifre, pegava ali, ó, pá, carneava os bichos, porco, não queria nem saber. Naquela época era todo mundo trabalhando na roça. Naquela época era todo mundo, por isso que a concepção era um pouco diferente. Quem ainda é um pouco hoje, quem mora muito lá no interior, né? Ainda tem essa coisa de ter um pouco mais de filho, mas mesmo assim já se modificou bastante. E a tendência é cada vez ter menos filho para poder sobreviver. Ó, aí o cara tá falando sério, vem um mentiroso do Renato, diz que a avó dele já teve 21 filhos, né? Então aí a mulher tinha que ter. Era tudo gravidez de 3 meses. 3 meses já nascia, já saiu o bicho pulando ali. Esse Renato. Cada 3 meses saía um pulando, já saía dando cambalhota. O Renato eu acho que fez isso mesmo. Nasceu de 3 meses, já saiu dando cambalhota. Não, brincadeira mas tem casos assim, casos especiais, como o do Renato aí. Quem é a bisavó do Renato? Deixa eu ver aqui se é bisavó ou se é avó, né? Diz que esse pessoal aí dos ganchos era meio complicado mesmo, né? Tinha mais filho que o normal. Ó, a avó da mãe, a bisavó do Renato, 21 filhos. Nossa, é um. Nossa, por isso tem um monte de Garcia, né? Onde tu vai ter um Garcia. Deve ser tudo ali da tua avó, né, Renato? Oh, infestaram o governador Celso Ramos. Foi dessa época aí. Encheu. Tá louco, bicho. Se a tua avó soubesse que ia dar nisso, ela não tinha feito. Ah, duvido. Brincadeira, Renato. Vamos lá, perguntas. Perguntas. Epidemia de Garcia ou a pandemia de Garcia?
Pandemia de Garcia foi por causa da da bisavó do Renato. Vamos lá, galera. Que hora? Não, faltam uns minutos ainda. Dúvidas, vamos lá. Muitas dúvidas. Quem mais? Quem mais? Quem mais está cá? Dúvidas. Todo mundo já sabe da crise, dos 21 filhos da avó do Renato. Que mais? Eu vou botar na prova também. Quantos filhos teve a bisavó do Renato? Eu vou botar 21, 50, 64. Aí vão ter que saber. Isso aí é capaz de todo mundo acertar, né? Isso aí é capaz de todo mundo acertar agora. Esse Renato vem com cada uma. Ah, é verdade, tem horário, mas às vezes é que eu quando coloco. Quando eu mexo aqui, eu tenho que fazer. Agora apareceu. Falta 5 minutos. Vamos lá, galera. Perguntas, Giovanni. Vamos ver. Deixa eu só abrir aqui. Eu vi que tu perguntou. Não, era a economia. Na União Soviética. Na verdade, não era Império Soviético, né? É a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles não se consideravam imperialistas, mas de certa forma eles eram porque eles acabavam influindo na política de outros países. E a economia deles era planificada, assim. Ele não tinha uma economia socialista planificada. O que significa economia planificada? É economia em que você controla tudo, planifica, você marca tudo que você está gastando. Né? As empresas, como é toda do Estado, então o Estado tem um controle sobre tudo, sobre o que produzir e o que não produzir. Então, para eles não queriam produzir coisa para as pessoas comprarem, eles queriam consumir coisas para as pessoas não passarem fome, mas ao mesmo tempo poder focar a produção, por exemplo, na corrida espacial ou mesmo em armas, certo? Do Renato tá assim, tá chegando as atividades, entendeu, Giovanni? Se o Giovanni conseguiu entender. Então, planificar a economia significa você ter o controle de toda a economia, do que você produz e do que você distribui. Né? No capitalismo não é assim. No capitalismo é a demanda. Né? Você quer. Eu quero produzir uma caneta. Bom, eu só vou produzir essa caneta se eu sei se eu vou vender. E se eu não vender essa caneta, eu vou começar a fazer propaganda dessa caneta e dizer que se eu começar a escrever com essa caneta cartas de amores, todas as mulheres e homens vão cair sobre meus pés. Então, se começa a ter a ideia da propaganda que só existe no capitalismo. Tá? Nesses países não tem tanto essa ideia da propaganda em si. Certo? Dúvidas? Quanto que é essa caneta? Ah, eu não sei. Alguém tem que inventar aí dentro do capitalismo essa caneta, ô João. Vai ver, vai ser tu que vai inventar essa caneta do amor aí. É isso aí. Não, é só escrever uma letra bonitinha, escrever umas frases bem bonitinhas que tu conquista aí a gatinha aí. Certo? Galera, é isso. Pergunta? Mais alguma dúvida? Cauane, Giovanni, quem mais? Quem mais está por aqui? 13 pessoas ao vivo, sem dormir, sem descanso, com café na mente e todas sorridentes. Eles estão lá tudo debaixo da coberta. Certo, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, mandem um e-mail, mande uma mensagem dentro de uma garrafa, joguem no mar que chega até aqui. Certo?
Ah, o Felipe, né? O Felipe deve, sei lá, alguém que mora aí perto deles que ele tem que vir nas aulas, hein? Participar das aulas. Outro enrolador que não quer saber das minhas aulas. É. Ô professor, só por curiosidade, na Rússia existia latifúndios ou eram só pequenas fazendas? Então, na Rússia, não, isso, na Rússia, na época czarista tinha os latifúndios, mas com a Revolução, o Estado tomou as terras desses latifúndios. Aí ficou tudo do Estado, e era o Estado que distribuía para os camponeses plantarem. Ele que fez um sistema de cooperativa, tudo do Estado. As pessoas não tinham mais propriedade no sistema socialista. As casas não eram delas. Ninguém ficava morando na rua, porém, você não era dono do seu terreno, não era dono da sua casa mais, e também não era dono do seu sítio, da sua fazenda. E no caso de grandes latifúndios, o governo mesmo tomou aquilo ali e foi distribuindo em pequenos lotes para as famílias que trabalhavam no campo. Essa foi a ideia. Certo? Fechou? Pessoal, um beijo. Vão lá para outra sala. Beijo para todos e para todas. Tchau. Até a próxima. Bye, bye. Vamos todos correndo abrir a porta aí do quarto e passar para outra sala, para o outro quarto. Beijão para todo mundo, hein? Até a próxima. Qualquer dúvida, manda uma mensagem.